Olá, meu querido, minha querida, bem-vindos a mais uma aula de programação para o web com Java, com Quarkus, onde estaremos abordando padrões de projetos criacionais, especificamente os padrões de projeto Monostate, Builder e Prototype. Vamos ver nesta ordem. Então vamos começar criando o nosso projeto Quarkus aqui. Vale sempre a pena relembrar como fazer esse passo, que é o start, né? Onde você inicia, cria um projeto web interpretado aí, compilado com a linguagem Java e dentro aí do micro framework Quarkus. Eu tenho aqui o meu VS Code, onde eu posso iniciar um projeto. Looking File, New File, New Java Project. Vamos ver aqui. Quarkus, Provided by Quarkus, aqui a extensão, né? Quarkus, afinal de contas, o VS Code é formado por várias extensions que nos ajudam a expandir sua capacidade. E uma destas é o Quarkus aqui. Eu clico nela e vamos em frente. Escolho aqui as opções padrão. Quarkus, o nome do projeto, vou dar o nome de Quarkus, Padrões de Projeto Criacionais, parte 2. A parte 1 você encontra também anteriormente a essa videoaula, você pode encontrar esta aula sobre os 3 padrões de projetos criacionais antes destes aqui. Snapshot 1.00, ok. BR Padrões de Projeto, ok. Não inclui Starter Code, não. Vamos começar trabalhando aqui com o que a gente tem em mente. Vamos usar aqui o REST Easy Classic para fazer as nossas chamadas REST, Small While Open API, para poder mostrar aquela UI, né? User Interface do Swagger, que facilita as chamadas aí. Isso pode ser útil também. E aí a gente salva ele em uma pasta de sua preferência. Aqui vou salvar numa pasta chamada Quarkus PPC, Padrões de Projetos Criacionais, parte 2, Generate Here. Eu acho que aqui mesmo, né? Em Quarkus, lá vai ele. E aqui está Quarkus PPC2, CC, Java, aqui nenhum Starter Code, nada, tudo zerado. E é como a gente quer. Vamos começar aqui, então, dando uma revisada, né? Compreendendo aqui o nosso padrão de projeto. Podemos trabalhar com o padrão de projeto Monostate, que é um primo aí, vamos dizer assim, do padrão Singleton. O design pattern Monostate atua de forma diferente do Singleton para alcançar a singularidade de objetos. E aqui a seguir temos um trecho de código criado por Martin para ilustrar o mecanismo do padrão. Aqui então você tem aqui basicamente esse campo aqui, ó, private static int its x, né? Então esse campo privado ele é compartilhado pelas múltiplas instâncias dos objetos. Quer dizer que você pode declarar 700 objetos e todos esses objetos terão esse its compartilhado entre si. Quer dizer que se o objeto 650 alterar o its para 10, o objeto 439 vai enxergar. Se o objeto 232 alterar o x para 23, a instância 73 vai enxergar 23. E assim por diante. Então, o estado, né, dessa variável, o valor dela, é enxergado por todas as instâncias. O singleton ele só permite uma instância. Tá? E o monostate permite várias, só que todas as instâncias enxergam a variável privada que eu quiser, né, o atributo privado estático que eu colocar. Esse elemento estático vai ser compartilhado por todas
as instâncias. Tá? Então é basicamente isso aí. E aí a gente vai utilizar aqui um exemplo, né, em Java aqui para justamente colocar a mão na massa, né, ver isso se materializando de alguma forma aqui para nós. Bom, vamos criar aqui em Java um folder aqui, ó, monostate. Vai ser o nosso package. E aí a gente começa a trabalhar pensando um pouco no monostate. Bom, o monostate ele tem essa característica de manter um atributo compartilhado. E dentro do mundo das aplicações web, existem locais interessantes de se utilizar essa estratégia. Um caso clássico são as conexões de banco de dados. Você sabe que em um aplicativo web que se conecta num banco de dados, MySQL, ou Postgre, ou Oracle, essa conexão ela consome recurso. Se eu abrir 1.500.000 conexões, imagine o tanto de processamento em disco, em memória que eu vou precisar, que eu vou demandar. Será que eu tenho esse recurso disponível? Bom, você tem que se preocupar com isso, ainda que você tenha muito recurso disponível. Uma das estratégias é você prover uma piscina de conexões. O que é isso? Uma piscina é o quê? Uma quantidade grande, né? Uma piscina tem uma quantidade grande de água, mais limitada. Se você for ali mergulhar vários pesos naquela piscina, daqui a pouco transborda e você perde aquela água também. É uma quantidade boa, mas limitada. Então, o termo pool, P-O-O-L, significa piscina, provê um conjunto, um grupo de recursos, uma quantidade de recursos abundante, mas limitada. Então, se a sua aplicação conecta com o banco de dados, você pode permitir ali, por exemplo, 10 conexões ao banco de dados. Agora, claro, se o seu aplicativo tiver 1.000 usuários ao mesmo tempo ali, pode ser que 10 conexões não seja suficiente. Então, você aumenta para 100. Mas a discussão não é essa aqui. Aqui, o que é interessante é o padrão monostate pode permitir um determinado número de conexões para um usuário. Por exemplo, o usuário pode usar ali 3 conexões. Se ele abrir muitas abas, pode ser que o sistema pare. Ó, você está abrindo muita aba aí, está consumindo muito recurso. Certo? Ou então, a conexão ela tem um timeout, ela desliga e depois fica disponível para outra aba. As estratégias são muitas. Mas eu quero que você pense nisso. Uma maneira de usar o monostate é quando você tem um estado, que é o número de conexões ali disponíveis. Aqui eu vou além disso. Você pode procurar exemplos de monostate para conexões de banco de dados, você vai encontrar. Mas eu vou além disso. Você pode prover slots, vou chamar essa conexão de slot, de um encaixe. Você tem ali 100 conexões disponíveis. São 100 slots. A minha aba pegou 3, a outra aba pegou mais 3, a outra aba pegou mais 3. Daqui a pouco lotou tudo, você tem que fechar algumas abas para que o seu sistema consiga trabalhar. Agora, você pode prover slots não só de conexões, esse é o ponto. Você pode prover slots de quê? De outros serviços pagos. Por exemplo, consulta a GPS, consulta o Google Maps, a API de mapas. Se você consultar muito, pode ser que o Google fale assim, ó, você chegou no limite de requisições. Você também pode, por exemplo, mandar múltiplas mensagens SMS para celular. Lembrando que as mensagens SMS são pagas. Então, se você permitir muitas mensagens serem enviadas pelo usuário, o que isso pode acarretar? Custos financeiros. Então, o que você faz? Você permite ao usuário enviar 3 mensagens ali durante 10 minutos. Depois, limita. Mesma forma, e-mail. Até mesmo o e-mail é pago, você sabia?
É baratinho, mas você vai pagando. Você mandar 1000 mensagens, já vai gastar um dinheiro. Será que um usuário do teu aplicativo poderia mandar 1000 mensagens ali, nem que seja mensagem para ele mesmo? Tem um custo, tá? Então você tem slots ali. Transações financeiras, da mesma forma, usando o API para fazer transações financeiras. Pode ser que aquilo ali demande um custo também. Então você tem um serviço específico que tem os seus slots. Você pode definir um conjunto de slots para o usuário, para que ele não abuse do serviço, para que ele não abra um monte de aba ali e acabe gastando tudo além da conta. Você já pensou nisso? Fica aí um conhecimento especial para você que quer trabalhar no mercado com isso. Você não pode simplesmente permitir que tudo que o usuário clique ele consiga, principalmente nesses serviços que custam dinheiro. Se ele ficar clicando toda hora, gasta um centavo ali para mandar um e-mail, um centavo para mandar um SMS. Se ele clicar 1000 vezes, vai gastar 1000 centavos. Se ele continuar clicando, vai continuar gastando. O que você tem que fazer então? Dar uma limitação para ele. Mesma coisa banco de dados. Se ele ficar requisitando muito, 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 ele pode proporcionar até um engarrafamento ali no sistema, nesse sentido. Percebeu aí a necessidade de uma forma de verificar se aquele usuário já gastou os seus slots? Se ele já ocupou todos os seus slots, você pode mandar uma mensagem para ele, ó, tá aqui, daqui você não passa, tem que esperar. Espere 10 minutos até o sistema esfriar um pouquinho, né? Então, você agora está pensando como um administrador de recursos computacionais, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, dito isso, pessoal, esse pano de fundo vai nos ajudar a continuar a programar. Então, a gente pode criar aqui o quê? Um serviço, né, que seria um serviço restrito. Poderia ser uma conexão ao banco de dados, poderia ser um envio de SMS, poderia ser uma transferência de criptomoedas, poderia ser uma chamada de API ao Google Maps, poderia ser qualquer coisa. Então veja como a sua cabeça se expandiu para isso. O importante é que você tenha esse serviço. Eu vou chamar de serviço restrito porque no futuro você pode chamar esse arquivo do que você quiser. É só você renomear. O VS Code tem funções de refatoração aqui que renomeia para o que você precisar. Então eu posso colocar aqui serviço restrito.java. Então eu crio aqui uma classe serviço restrito, tá? E ela pode ser uma conexão, pode ser uma transação de alguma coisa, um envio de SMS. Eu posso colocar aqui, ó, está em uso, in use, certo? Um construtor, quando o serviço inicia, ele não está em uso, está aqui. Serviço restrito é um construtor em use false. E eu posso fazer uma simulação aqui para fins didáticos do serviço sendo executado. Então, olha aqui, ó, executar serviço. Eu passo uma requisição para ele, alguma coisa aqui, pode ser uma requisição SQL, um comando DML, DDL, né? SQL, se for um serviço de banco de dados, né? Se for um serviço de criptomoedas, então um envio de algum valor, alguma carteira, alguma coisa assim. Pode ser um serviço de SMS, mandar uma mensagem SMS, coloca ali um envio, um token, um número de telefone celular de destino, a mensagem, alguma coisa assim, né? Então, colocar aqui, né, executando a requisição X no slot de serviço DES, que é a identificação aqui do objeto. Da mesma forma, essa classe serviço restrito teria o método isInUse, que me diz se ele está em uso ou não, se essa conexão está em uso, se esse SMS está sendo enviado, se esse slot para envio de e-mail está ocupado, já está ocupado para enviar e-mails, não posso ficar chamando novamente. Esse já está ocupado, né? Seja com o que for. E o setInUse, que ele vai definir que está em uso. Eu passo aqui o status e o status entra para o em uso. Se for true, quer dizer que o serviço está em uso. Se for false,
o serviço não está em uso, ou seja, está disponível. Cafezinho aí? Então é isso. Então esse é o monostate, tá, gente? Agora, olha só. Para que fique mais realista ainda, quando eu faço uma conexão com um banco de dados, ela demora um pouquinho, certo? Alguns milissegundos. Quando eu faço o envio de um SMS, demora alguns milissegundos. Às vezes até mais para o SMS chegar. Quando eu mando um e-mail, também demora um tempo. Quando eu envio uma transferência financeira de reais, de dólares, de criptomoedas, do que seja, também vai demorar um certo tempo. Então, eu vou fazer uma simulação aqui. Antes de retornar aqui, ó, eu vou colocar bem compactado aqui um comando. Aqui, ó. Timeout, seconds, sleep, 2. Então, estou dormindo aqui 2 segundos. Se der um exception, eu digo, opa, deu um problema aqui, to do, fazer futuramente. Não vou mexer com isso agora. O importante é que ele vai dormir 2 segundos. Então, é como se o sistema estivesse simulando que ele vai demorar 2 segundos para fazer essa operação. É só para que não saia imediatamente. Bom, essa classe aqui vai requerer de mim. Aqui já importou, né? O import Java Util Concurrent Time Unit. Está aqui já em cima. Então, esse é o serviço restrito. Tá vendo, pessoal? Isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um serviço de e-mail, um serviço de criptomoeda, um serviço de mapas, um serviço de SMS, de WhatsApp, de mensagens do Telegram, de conexões com o banco de dados. É um serviço que vai fazer isso aí. Tá, agora isso aqui é um serviço, mas eu preciso controlar o serviço. Se eu não controlar, eu tenho isso ilimitado. O que significa isso? Se eu abrir a porteira, vai entrar boi até entupir. Aí entupiu ali, começa a quebrar a cerca, começa a dar problema. A falta de memória começa a dar problema. Então eu preciso do pool. O que é um pool, gente? Uma quantidade grande, porém limitada. Não é toda a cerca do curral, né? Vamos dizer assim, uma seção do curral boa, grande, porém não toda. E eu controlo também. Lotou, eu fecho a porteira e digo, ó, aqui não. Né? Certo? Então eu vou criar aqui o pool, que seria o quê? Um pool de serviço restrito. Serviço restrito pool.java. Serviço restrito pool.java. Tá aí. Certo? O que ela tem? Aí que tá o segredo aqui do pulo do gato, um trocadilho, né? Do pulo do gato, né? O que é isso? Public Final Static Int Pool Size 3, ali, ó. Aqui é o tamanho da minha piscina. Então eu permito aqui, ó, que esse usuário que estiver utilizando o sistema nessa sessão, ele pode usar até 3 slots. Né? Aqui é uma constante, praticamente, de valor 3. Pode ser 2 também, ó. 2, apenas 2. 2 conexões com o banco de dados, ou 2 mensagens SMS simultaneamente. Se terminar de enviar, pode liberar para outra. Mas ele tem 2 slots ali, justamente para não sobrecarregar o serviço de envio de SMS. De repente, o envio de serviço de SMS está disponível para todos os 1.200 usuários. Você vai usar 2 slots, porque se você usar todos, já pensou se você requer envio, fica dando enter ali, utiliza tudo? Então, ele limitou para 2, para 3, enfim, tá aqui 2, tá? Era 3, mudei para 2. Aí você tem uma piscina de serviço restrito aqui, chamado serviços restritos pool. É um list de serviço restrito, por isso que precisa importar Java Util List. E você cria essa pool de serviços logo ali no começo. Ali ela cria essa pool estática do tamanho de pool size. Tá? Então ela é algo que pode ser criado como construtora. Até estática aqui, ó. Você cria algo estático aqui. Ó. Aqui dentro ele vai iniciar. Posso criar aqui um log aqui, não é um log oficial, mas o nosso famoso System Out Print Line, só para que a gente possa perceber.
O que está acontecendo não é o log oficial, mas é para fins didáticos. E aí eu crio aqui o meu array list de serviços restritos. Crio aqui, eu estou iniciando os serviços restritos pool, tá? Tá até reclamando aqui, deixa eu ver o que é isso. Não, fica aí por enquanto. Eu estou iniciando ele ainda. Você está reclamando que eu não estou usando ele, eu acho. Aí eu dou um for aqui de 0 a pool size, olha só. Quem é pool size, professor? Aqui, ó, é 2. Então, eu vou adicionar, ó, 2 serviços restritos. Se eu quiser adicionar mais, eu coloco aqui, ó, 10. Então, ele vai de 0 a 9, que é menor que 10, certo? De 0 a 9, ou seja, de 0 a 9 dá 10 mesmo. Eu vou adicionar 10 serviços restritos. 10 conexões com o banco de dados, 10 envio de mensagem SMS, 10 envio de mensagem WhatsApp, 10 requisições de mapas, certo? 10 transferências bancárias de criptomoedas, de qualquer coisa. 10 elementos. No caso, vamos voltar. Agora é 10, é 3, certo? Coloca 3 aqui. Estou decidindo ainda, estou falando e decidindo, é assim mesmo. Então, vai depender do tanto de recursos que você tem. Tá? Então, a gente cria aqui, isso vai ser estático, tá? Isso vai estar disponível para todo mundo, é a parte estática, pessoal. É a parte do monostate que vai ficar disponível para todas as instâncias. Aqui o meu construtor, só para perceber, ó, nova instância de pool de serviço. Você cria um pool, mas ele usa essa piscina aqui, ó. Essa piscina ela não muda, é igual para todos todas as piscinas vão usar a mesma lista de serviços restritos. Então, mesmo que eu tenha 1000 classes, que o meu usuário logado naquele momento tenha 1000 abas, todas as 1000 abas vão ver essa piscina de 3 conexões aqui. 3 conexões, 3 slots de criptomoeda, 3 slots de SMS, do que for. Aí que é o pulo do gato, né? Bom, por isso eu preciso do famoso get slot, que seria abrir conexão, né, de alguma coisa, de banco de dados, abrir conexão para envio de SMS, abrir conexão para envio de mensagem WhatsApp. Né? Seria o get slot, ele vai pegar um slot vazio e ele procura, ó, serviço restrito available null. Available. Tá? Seria alguma coisa nesse tipo. Deixa eu só corrigir aqui. Available. Disponível, né? Certo? É isso mesmo. E ele vai, aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai dar um for e procurar, ó, for serviços restritos slot, serviços restritos pool, e ele vai procurar algum que não esteja em uso. Então ele vai procurando e vai dizer, se não estiver em uso, ele diz, ó, descobri. Aí dá break, tá? E dá break. Ok? Bom, agora, se ele chegar no fim do for aqui e não achar nada, ele pode falar assim, ó, não achar nada é o quê? Available null. Ele fala, ó, sem slots de serviço disponíveis retorna nulo. Tá? Se ele chegar aqui embaixo, ele não vai retornar nulo, então ele vai ter achado. Significa que é available diferente de nulo. Então, ele vai colocar available set in use, quer dizer que achou um slot e retorna o slot disponível. Available significa disponível. Ok? E outra função muito importante é a função desconectar, liberar slot para uso. Depois que eu utilizei a conexão, o slot para envio de criptomoeda, o slot para envio de SMS, o slot para envio de WhatsApp, depois que eu usei o slot, eu posso disponibilizar ele de volta. Eu libero ele para que o usuário continue utilizando. Tá? Então eu posso criar aqui, ó, public void leave slot. E eu digo qual slot que eu vou liberar. Senão fica tudo preso, né, pessoal? Fica tudo trancado. E aí o nosso log, aí, o nosso pseudo log, aí, system out println, ele fala desocupando o slot de serviço
o que ele faz? Ele pega a função slot set in use, status false. Quer dizer que ele acabou de liberar, liberou a conexão aí. Tá? Bom, vamos testar esse pacotão de códigos aqui? Vamos nessa? Bom, vamos criar uma tela aqui. Nossas famosas telinhas do Quarkus para nos ajudar a testar. Vou chamar de monostate tela 1 resource.java. Pronto. Aqui está ela. Coloque aqui nosso get, nosso path, porque eu quero que ela tenha um path chamado monostate underline tela 1. Então, quando a gente entrar no nosso navegador localhost 2.8080 barra monostate tela 1, ele vai exibir o seguinte, vai seguir aqui a nossa tela, a função exibir tela. Só que ele não vai só exibir uma tela, a tela na verdade aqui é só um texto. Mas aí ele vai lá no serviço, ele vai na piscina, vai procurar um slot vago e vai enviar um SMS para nós. Vai fazer um serviço ali naquele slot vago. Como é que eu faço isso? Eu declaro o meu serviço restrito pool, a minha piscina. Está aqui, ó, new serviço restrito pool. E obtenho um slot desse pool. Pool get slot. Se esse slot não tiver vazio, quer dizer que o slot tem um slot liberado, disponível. E aí eu executo meu serviço. Aqui é o meu enviar SMS aqui para o telefone 5563-9999-9999. Olá, pessoal. Então, seria alguma coisa assim, por exemplo. Um exemplo de um slot para enviar SMS. Se eu encontrei um slot vago, tenho acesso, posso enviar. Agora, se tiver nulo, eu vou ter que informar alguma coisa para o meu usuário. Posso retornar aqui. Ops, nulo. Casa cheia. Não, casa cheia é muito informal, né, pessoal? Todos os provedores de serviço estão ocupados. Tente novamente mais tarde. Olha só que mensagem elegante, né? Mas é simplesmente isso. Está cheio, pessoal. Você está querendo usar muito os recursos. Eu só te disponibilizei 3 slots. Você está dando F5 aí, está usando muito, não vai poder não. Então, um exemplo é esse, tá? Terminal, novo terminalzinho querido e legal. Vamos ver aqui. Quarkus Dev. Vamos iniciar aqui esse aplicativo. Vamos ver se ele já funciona aqui para nós. Vamos esperar a inicialização. Compilando. Essa primeira inicialização tem alguns passos a mais, depois fica bem suave. Quarkus inicializado, vamos lá, ó, monostate tela 1. Localhost 2.8080, vamos ver se inicializou. Aqui está o meu Quarkus, bonitinho, legalzinho, inicializado. Vamos colocar aqui, barra monostate tela 1. Executando aqui, ó, nova instância pool de serviço, já apareceu aqui no log, ó. Tá vendo? Nesse nosso pseudo log aqui, ó, terminal. E olha só, executando enviar SMS para esse número. Olá, pessoal, no slot de serviço. Aqui, ó, serviço restrito tal. Quantos serviços eu tenho na minha piscina? Vamos lá. Aqui, eu tenho 3. Aqui eu já usei um. Deixa eu abrir uma nova aba aqui, ó. Ó, outra mensagem enviada agora, ó. 46B70DA7, nesse slot aqui. Veja que ele é diferente dessa outra aba, tá vendo? Ó? Tá vendo? Cada aba tem um slot diferente. Eu tenho direito de usar quantos, pessoal? 3, né?
3. Vamos usar mais um? Olha aí, ó, 6E82. Olha só, cada um no seu slot, pessoal. E se eu quiser enviar um quarto SMS? Você já sabe. Ops, nu! Todos os provedores de serviço estão ocupados. Tente novamente mais tarde. Professor, mas ele não enviou a mensagem, não já terminou? É, mas houve um erro aqui do programador, um erro proposital, tá, gente? Aqui na nossa tela, veja que ele enviou a mensagem e depois não fechou a conexão. Você já deve ter visto esse conselho aí em algum lugar. Você, programador, abriu a conexão com o banco de dados, não esqueça de fechar. Abriu a conexão, fechou. Se você não fechar, corre o risco de empanturrar o teu aplicativo de conexões abertas, o teu servidor. E aí ele cai, ele trava, fica lento, depois trava e cai. Tá? Fica cheio de conexões abertas ali e está fadado a dar um crash. Tá? Aqui ele travou, não consigo sair daqui. Certo? Travou sim, eu não consigo mais usar minha fila. Se eu atualizar aqui, ó, não consigo mais. E olha o meu log aqui, ó. Repara que ele cria instância, cria uma classe, um objeto novinho em folha, só que o estado não é novinho em folha, é aquele valor estático ali. Tá? Mas foi proposital, pessoal, foi proposital. Vamos, como é que a gente faz para liberar as conexões? Vamos usar essa boa prática agora, né? A gente vai criar uma nova tela, tá? Ó, essa tela está com o nome errado, apesar de ter funcionado, né? Resource, faltando o aqui. Ele já corrige aqui, ó. Isso é o bom do VS Code, né? Ele corrige para nós. Tem um refactoring automático praticamente. Mas eu vou criar uma outra tela que seria o monostate tela 2, tá? New file monostate tela 2 resource.java. Aqui está ela. Essa aqui tem o nosso path tela 2, monostate tela 2. Vai precisar ter aqui os nossos Jakarta get path, que é o que a gente vai trabalhar aqui. O get é para o nosso exibir tela. E aí aqui, o que eu vou fazer? Um segundo exemplo. O segundo exemplo que tem novamente aqui, o meu pool de serviço é invocado, eu dou um new nele, vejo se tem slot disponível, mas agora eu sou um programador atento, tá? Um programador atento. Eu vou usar o meu serviço aqui, criativamente eu posso dar outro nome para ele, por exemplo, em vez de enviar SMS aqui, eu posso enviar cripto, né? $100 to né? ETH, XPTO, 123, tal, endereço tal. Por exemplo, né? Isso aqui é agora um serviço de envio de criptomoedas. Ele demora 2 segundos também para fazer. Onde é que demora 2 segundos, professor? Vamos repetir para você. Aqui, ó, nosso serviço está durando 2 segundos aqui, ó. Dá um sleep de 2, tá? Em seconds. Tá? Então esse é um exemplo didático, tá? Mas aí o que acontece? Se eu não fizer aqui o tratamento da conexão, eu não resolvo o que eu me propus a resolver. O que foi que você se propôs a resolver, professor? Aqui, ó, seria aqui o nosso pool leave slot. Olha o método aqui, ó. Pool leave slot. Que é como se fosse desconectar. Se isso aqui fosse um banco de dados, eu tinha feito aqui select, asterisco, from, tal. Depois eu dava um disconnect, que seria o equivalente ao leave slot. Deixo o slot livre para outra pessoa utilizar, ou mesmo para a minha própria session aqui utilizar, que seria o caso oficial. Então eu libero a conexão e aí eu retorno o resultado aqui, que no caso seria exibido em tela, né?
Bom, se ele chegar aqui embaixo, aí não deu certo. Aí significa que o slot está nulo. É aquele mesmo caso. Cadê a nossa mensagem aqui, ó? Essa mensagem bonitinha, legalzinha. Vem aqui, ó. Ops, null, todos os provedores de serviço ocupados têm novamente mais tarde. Não é possível enviar a cripto agora. Então, está aqui o nosso segundo exemplo. Bom, claro que esse serviço aqui, ele, ele já vai estar ocupado, mas eu acho que, vamos ver se a tela 2 já estaria ocupada ou não. Monostate tela 1, tem a tela 2 que eu acabei de criar. Cadê a tela 2? Criou não? Vamos ver se ela aparece. Aí, ó. Apareceu. Enviar cripto ETH no slot serviço monostate serviços restritos. Tá vendo? E olha aqui o meu log aqui, ó, que legal. Cria pool de serviço, cria uma nova instância da pool, cria uma nova instância da pool. E olha só esse novo log aqui, ó, desocupando o slot de serviço. Ele desocupa, pessoal. Ele cria uma instância, transfere a cripto dele e depois desocupa. Em 2 segundos ele faz isso. Em 2 segundos. Olha aqui, ó, F5, vamos testar novamente, ó, nova instância, 1, 2, desocupou. F5, nova instância, 1, 2, desocupou. Tá vendo? Quer dizer, tá durando 2 segundos, depois desocupa a conexão e fica liberada. Tá vendo? Bom, deixa eu fechar aqui esse exemplo aqui. E se eu apertar F5 rapidamente, mais rápido do que 2 segundos? Aí a gente vai ter realmente a lotação da piscina. Quer ver? Olha só. Eu vou dar vários F5s aqui agora rapidamente. Ó. F5, 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 F5. Olha aí. Ó. Opa, nulo, todos os provedores estão ocupados. E olha aqui o nosso log aqui. Ó. Sem slot disponível, agora desocupando slot. Agora desocupou. Deixa eu... Ó, tente novamente mais tarde a mensagem. Ó. Essa mensagem é bem apropriada. Agora que é mais tarde, alguns segundos depois, eu dou outro F5. Vamos lá. Olha que legal, executando, enviar cripto 1000 USD, ETH, XPTO, X10, etc. no slot de serviço. Aí, ó, FBC8DEE. Funcionou, tá vendo? Ó. Se eu dar um F5, já desocupou. Vou usar ele mesmo. Novamente, ocupou de novo. Se eu dar dois F5 rapidamente, um será executado nesse e o outro será executado em outro slot. Você vai ver o slot aparecendo aqui, ó. F5, F5. Olha aqui, ó, o slot mudou. 13B5F 2BC. Volta o vídeo um pouquinho lá atrás, você vai ver que o slot era outro. Como eu dei dois F5 rapidamente, o que aconteceu? Ele usou o primeiro da fila. Quando eu dei o outro F5, ele foi lá, que ele já estava ocupado, ele foi para o outro slot, achou o slot disponível e enviou a cripto para aquele outro slot. E aí apareceu esse segundo slot aqui. Tá? Então, olha só que legal, pessoal. Olha quanta utilidade você tem para esse padrão de projeto. Tá? Então, para esse padrão, eu fico satisfeito com esse exemplo. O código-fonte está disponível aí para download. E qualquer dúvida, a gente está à disposição aí também nas plataformas apropriadas. Agora vamos passar para o próximo padrão. E este padrão é o Builder. Builder significa construtor. Nós estamos aqui nos padrões criacionais, né? E desse site bem interessante aqui, refactoring.guru, diz que o propósito do Builder permite construção de objetos complexos passo a passo. Tá? A gente pode produzir diferentes tipos de representações de objetos usando o mesmo código de construção. Está aqui o robozinho aqui, preparando seus objetos. Né? Então, o problema é esse. Você tem que construir uma casa. E essa casa pode ser de várias formas, tá vendo? Casa com garagem, com piscina, com estátuas engraçadas, com jardim. E aí você acaba tendo que criar construtores muito grandes, olha, e com muitos parâmetros com null. Por exemplo, olha aqui, ó. New house, 4 janelas, 2 portas, 4 salas. Tem garagem? True.
Tem piscina? Não, null. Tem estátuas? Não, null. Tem jardim? Não, null. E assim por diante. Então, um construtor ficaria super gigante. Imagine uma casa aí com 100 customizações diferentes. Teria um construtor com 100 parâmetros. Olha só que coisa gigante. Então, a ideia é você simplificar isso daí, tá? Então, a solução é um builder, olha só. Então, você cria métodos. Ao invés de criar tudo no construtor, você joga para os métodos, né? Construir paredes, construir portas, construir janela, construir... Acho que aqui é o chão, né? Só um minutinho. Translate roof. Teto, né? O ceiling, que é o chão. Construir teto, a garagem e tem o resultado, tá vendo? Então ele monta tudo assim. Tá? Então a ideia é passar isso para os métodos. Esse é um padrão. Novamente relembrando, não é a única forma de fazer, mas é uma maneira de obter o resultado. Tá? E cada builder faz de um jeito. Claro, ó, se eu quiser construir aqui uma casa com 4 paredes, uma porta e 2 janelas, cada builder pode fazer de uma forma também. Tá? Então, isso é importante de se destacar. Agora vamos colocar um exemplo aqui, tá? Do nosso builder aqui para aplicações web. Então a gente pode montar uma tabela customizada. Por exemplo, você quer construir uma tabela. Lá no Microsoft Word, por exemplo. Vou até abrir ele aqui para você dar uma olhada. O que eu quero te mostrar aqui no Word? A tabela. Ó, inserir tabela. Tabelas rápidas. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Calendário, enfim. Matriz, tabela dupla, olha só. Matriz, deixa eu colocar matriz aqui. Pô, olha aí, ó. Uma tabela aí de cidades e municípios, do ponto A para o ponto B. Mas eu quero que você preste atenção nessa formatação, tá vendo? A formatação dessa tabela, como já veio configurada dessa forma. E se eu quiser inserir uma outra tabela? Inserir tabela, tabelas rápidas, vamos lá, uma outra aqui, essa aqui, pronto. Olha só, uma outra tabela, certo? Com um layout diferente, uma cor de fundo diferente, bordas em locais diferentes, etc, etc. Então preste atenção nisso. São tipos pré-definidos. É como se eu tivesse dois builders aqui. Um builder de uma tabela e um builder de outra. Lembra no nosso slide que cada builder pode ter uma cabeça diferente, né? Cada um tem um jeito de construir diferente. Então, é por aqui. Só que agora eu vou aplicar isso para o desenvolvimento web, aí, usando Quarkus, tá bom? Não salvar. Fechando. Ok. Então, vamos lá. Vamos criar uma pasta aqui no nosso amigo Java aqui. Uma outra pasta irmã de Monostate. Obrigado, Monostate, pelo exemplo. Agora vamos agradecer aqui pelo builder que vai chegar. Ó, builder, agora é builder. E o que nós vamos fazer aqui? Nós iremos justamente criar uma tabela em HTML customizada, tá? E essa tabela vai mostrar alunos. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou criar aqui é uma classe de aluno, aluno.java. Para ser o nosso exemplo, tá? Agora é o Package Builder. Esse aluno vai ter o nome, vai ter nota 1 e nota 2, por exemplo. Então tem o nome do aluno, a nota 1 e a nota 2. Vou criar aqui um construtor para ele. Ele não é o objetivo desse padrão. É claro, eu irei formatar uma tabela com alunos, certo? Tem os getters e setters. Eu posso clicar aqui no botão direito. Source Action, Generate Getters. Os getters aqui, ó, ok? Ou get nome, get nota 1, get nota 2. Como é um exemplo aqui para obtenção, para geração da tabela, eu vou usar os getters, tá? E eu posso também ter uma média aqui. Vamos trabalhar uma média que é um campo calculado. É a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Temos aqui double get média e ele calcula a média.
Ok, esse é nosso arquivo de alunos, tá? Então eu tenho um registro de alunos. E eu quero criar, então, uma tabela formatada para mostrar esses alunos. Ocorre que, dependendo de quem está visualizando essa tabela, ele pode querer personalizar essa tabela. Pode ser que esses alunos venham numa tabela de fundo X, pode ser que outra tabela venha num fundo de outra cor, Y, pode ser que uma tabela venha com borda simples, outra venha com uma borda mais grossa. Então, como é que eu faço para que essa complexidade seja aplicada em diferentes tabelas para os mesmos dados, para os mesmos alunos, só que eu aplico uma formatação diferente. Tá? Então eu posso usar um padrão builder aqui. Tudo começa aqui no nosso exemplo, new file, uma tabela, vou criar aqui uma tabela builder.java. Na realidade, isso aqui é uma interface, né? Ele chamou de classe porque é padrão do VS Code chamar de classe aqui, mas eu posso criar aqui interface. Tá? Então, o que vai ter na minha tabela? Nessa interface? Vou iniciar ela, que vai colocar o header, o início da tabela, pode ser aquelas tags de table, de abrir table. Depois eu posso ter aqui a construção do cabeçalho da minha tabela, certo? Então, as células de cabeçalho, você sabe que as células de cabeçalho elas são diferentes do TD, elas são TR, desculpa, elas são TH, Table Header. Table Header. Acho que é assim que pronuncia, Table Header. E o TD, Table Division. Divisão de tabela, que é a tabela normal. Então, eu tenho a função iniciar tabela, que ela vai colocar a tag Table. Construir cabeçalho, que é a TRTH. Depois eu tenho também construir linha. E esse aqui é muito interessante, porque eu posso adicionar várias linhas. Veja que esse construir linha recebe um aluno. Olha que legal. Quer dizer, ele pega o aluno e joga numa linha. Se eu passar 1000 alunos, ele vai criar, eu posso adicionar 1000 vezes, eu chamar essa função construir linha, vai construir 1000 linhas na minha tabela. Tuk, 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 tuk. Gostou aí desse efeito sonoro? Então, 1000 alunos, ela vai colocando, ela vai chamando 1000 vezes construir linha. Tuk, 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 1000 vezes até todos os alunos estarem na tabela. Bom, terminou de inserir, de construir as linhas, eu vou construir o quê? Eu vou colocar o final da tabela. Eu posso chamar aqui uma função de finalização, tá? Opa, void finalizar tabela. Lembrando que aqui é só interface, tá, gente? E eu tenho também o renderizar tabela, que eu posso chamá-lo de get tabela, tá? Ele vai pegar todo o HTML e retornar para ser renderizado. Bom, pessoal, agora que eu tenho a interface, eu vou criar implementações dessa tabela, tá? Ocorre que essa tabela, ela pode ter o quê? Cor de fundo, ela pode ter o quê? Um estilo mais elegante, ela pode ter um estilo sim, uma borda simples, ela pode ter várias configurações. E o Builder pode aplicar. Pode ser que ele crie uma tabela só com a borda simples, pronto. Pode ser que ele crie uma tabela com a borda simples, mas a cor de fundo. Pode ser que ele crie uma tabela elegante com a cor de fundo. Pode ser que ele crie uma tabela com borda simples e estilo elegante. Pode misturar as duas coisas. Então ele pode fazer várias combinações, certo? Então é só eu passando os builders para ele e ele vai então adicionando, assim como aquele exemplo da casa, né? Pega uma casa aí com garagem e com jardim. Pega outra casa com garagem e com estátuas. Pega uma casa simples, sem nada, só a casa. Então é aqui que eu estou fazendo. Crio uma tabela. Essa tabela tem cor de fundo X. Essa tabela não tem cor de fundo, mas tem uma borda. Essa tabela aqui tem uma borda e uma cor de fundo. Veja quantas combinações para os mesmos alunos, tá?
Então eu vou criar então agora os meus builders. E aí, conforme eu precisar de novas configurações, eu posso criar novos builders também. Então, vamos criar aqui, para exemplo, né, no nosso menu de opções, de formatações de tabelas, vou criar aqui uma tabela que adicione, um cor de fundo, com cor de fundo, tá? Vou chamar aqui cor de fundo builder.java. Tá? Então, essa tabela aqui, claro, ela vai implementar a tabela builder. Ó, agora já é o cor fundo builder que implementa, tá, a tabela builder. Ó, ele pede até para adicionar os métodos não implementados. Se eu clicar aqui para ver, ó. Então ele vai ter o iniciar tabela, vai ter o construir cabeçalho, construir linha e finalizar tabela. Então agora eu vou adicionar o que um builder que adiciona a cor do fundo faz com a tabela. Tá, ok? Ele vai ter que ter uma variável onde ele vai guardar o HTML da tabela. Eu vou chamar essa variável de tabela, tá? Mas é um string builder. Ele vai construir o string dessa tabela aí, tá? Bom, aqui na função iniciar tabela, o que eu faço? Eu inicio o meu string builder e adiciono a linha de table, a linha onde tem a tag table. Daí vale a pena olhar, né, como fazer isso. É um curso de HTML, tá? Então, a tabela New String Builder e eu faço um append aqui, onde eu adiciono a table, o estilo a borda 2 pixels, sólido azul, 100% de width, background color light blue. Tá aqui, ó, o cor de fundo vai ser light blue. Estou querendo que seja... Quando eu aplicar esse builder, ele vai ter a cor de fundo light blue. Bom, o cabeçalho dela, eu adiciono aqui do jeito que eu quiser. Eu vou querer que esse cabeçalho tenha a cor de fundo dark blue, tá? Acho que é a cor da fonte white. TH nome, nota 1, nota 2 e média, que as tabelas aqui, os cabeçalhos das linhas aí, tá? Das colunas. Nome, nota 1, nota 2 e média. Construir linha. Construir linha, o que ele vai fazer? Ele recebe um aluno e ele adiciona o que, pessoal? Aluno nome, aluno nota 1, aluno nota 2 e a média. Isso a gente já tem aqui, deixa eu voltar novamente aqui, deixa eu fechar esses caras aqui do monostate, obrigado pelo monostate aí, mas agora é a vez do aluno aqui, ó. Então eu tenho, ó, get nome, get nota 1, get nota 2 e get média. Aqui no meu cor de fundo builder, tenho que criar isso aqui. Ele pega e cria uma linha com essas informações. Então ele pode, é aqui, construir linha. Tabela append tr style border 1px solid blue e assim eu vou adicionando aqui. E aqui também é um builder, né? Por coincidência ou não, aqui ó, também é um builder. Eu estou fazendo append em cima de append. E aí eu coloco agora a linha com get nome do aluno, certo? Uma coluna. E do lado dessa coluna adiciono a próxima coluna, que agora vem a nota 1 do aluno. Eu posso até aproveitar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V aqui mesmo, para fins didáticos, ó. E agora eu coloco a nota 2, certo? E a última linha, mesma coisa, só que agora eu vou colocar a nota, a média, né? Que é a nota 3, justamente o cálculo da média. E agora, finalmente, após tudo isso, eu digo, ok, está finalizado. Isso aqui também é um padrão builder, tá? Onde eu estou construindo a tabela função por função, append em cima de append. Isso aqui também acaba sendo um builder, tá? É uma mini aula de builder dentro do padrão builder, né? Interessante. Então eu vou adicionando aqui, olha só como eu vou colocando nome, a nota 1, nota 2 e a média, eu adiciono uma linha. Por isso que eu falei anteriormente que se você chamar 1000 vezes esse construir linha, ele vai adicionar 1000 alunos, um abaixo do outro na tabela. Bom, finalmente aqui, ó, finalizar tabela e get tabela. O finalizar tabela, ele simplesmente adiciona um barra table, finalizando a tabela, o HTML dela. E aqui o renderizar tabela, o get tabela. O que é isso? Ele pega esse tabela aqui, que é um string builder, ele pega a string dele, transforma ela em string, return tabela.toString e pronto, já temos aí, então, o builder cor do fundo. Então, esse builder faz com que a tabela
tenha a cor do fundo aí, light blue, né, desse jeito que a gente escolheu. Tá? Então eu posso ter vários tipos aí de opções diferenciadas. Né? Eu tiro do meu construtor e jogo a responsabilidade para classes distintas. Então o meu designer, a pessoa que mexe com design, com a interface do sistema, ela pode construir esses builders para mim. Ela pode construir, eu quero 10 designs de tabelas diferentes. O meu designer, que entende um pouco de Java, também vai criar 10 builders diferentes. E eu só uso esses builders, eu só vou usar eles. Tá? Então aqui eu estou fazendo o papel do designer. Eu acabei de criar um tipo de construção de tabela, chamei ele de cor de fundo builder, que foca em um cor de fundo light blue. E tem também suas bordas e tal. Bom, eu posso criar outros também. Vou criar aqui mais uns 2 tipos de builder. Posso criar 10 se eu quiser, 20 se eu quiser. A criatividade não tem fim. Mas aqui eu vou criar mais 2. Vou criar um outro builder chamado de borda simples builder. Então eu quero uma tabela com uma borda simples. Pronto, eu crio um outro builder para ela. Aqui está ela. Ela teria aqui então o código. Ela também implementa a tabela builder. Ela tem o iniciar tabela dela. Tá? Construir o cabeçalho dela. Tá aqui a borda simples, ó, border 1px, tá vendo, ó? E aí quando ele adiciona uma linha também, aluno, ó, border 1px. Cor de fundo builder, também o aluno é 1px, mas a tabela tem a border 2px aqui, ó. E no cor de fundo builder a borda é um pouco mais grossa. Mas se eu quiser uma borda simples, olha só, ele coloca aqui, ó, table style border 1px. Tá? Então, lembrando que aqui a ênfase é no padrão de projeto. Tá? Perceba que um padrão de projeto Builder trabalha com essas customizações em níveis de classes concretas. E aqui da mesma forma, aqui, ó, construir linha também da mesma forma, finalizar tabela, get tabela. Ele segue o mesmo padrão. Veja, com o tempo a gente acaba se acostumando com esse tipo de código. Aí eu peço assim, daqui a uma semana eu falo com o meu design, olha, o nosso cliente gostou aqui desses tipos de tabela e ele pediu uma tabela nova. Ele pediu uma tabela com estilo elegante. Ele falou que esse estilo elegante tem tais características. Faz um builder para nós desse aqui, que aí eu plugo esse builder no meu código. É só construir um builder novo aí. Quer dizer, a equipe já está alinhada. Cada um já sabe o que faz, certo? Já sabe como produzir, como construir. Cria um builder novo para mim chamado Estilo Elegante Builder. Pode passar para mim que eu chamo aqui no aplicativo. Tem como você fazer isso hoje? Tem sim, vou criar. Então ele vai lá, dá um new file e coloca. Ele pediu um estilo elegante agora e me diz que esse estilo elegante tem tais características. Vou criar aqui um estilo elegante builder. Da mesma forma, ele implementa a tabela builder, coloca aqui que ele implementa a tabela builder. Ele vai querer os métodos, né? Clica aqui, ó, add unimplemented methods. Aí adicionou aqui, claro que eu que coloco esse código fonte. Não esqueça do nosso Private String Builder aqui. E aí eu crio aqui a minha tabela, coloco aqui a nossa tabela, estilo elegante, 2px, solid black, background color, light yellow. Então o estilo elegante tem uma cor de fundo amarelo claro. O cliente combinou com ele que o estilo elegante tem que ter esse fundo amarelo claro, porque combina com ouro, que é lá a startup dele lá, o negócio dele lá, que tem um timbre dourado. Então eu quero que essa tabela tenha light yellow como background color. E esse que é o meu estilo elegante. Ok, se você diz isso, então vamos construir o estilo elegante dessa maneira que você quer. Né? E o fundo do cabeçalho tem que ser dourado. Ah, é? Então vamos lá, construir o cabeçalho dourado para você. Tabela Append Style Background Color Gold. Ó, ouro, a cor de ouro no fundo. Olha, como será que vai aparecer essa tabela lá, né? Então, foi combinado com o cliente que seria dessa forma. Bom, para adicionar, construir uma linha, a gente adiciona uma linha também, e vai ser dessa forma, a borda vai ter 2 pixels de espessura, sólida e preta, na cor preta. Então, olha só, a gente tem o construir linha também feito, o finalizar tabela não muda nada, o finalizar tabela é simplesmente adicionar a tag barra table.
E também o getTabela acaba não mudando, né? A gente coloca aqui também um toString para ele. Então, eu acabei de criar, olha só, gente, eu criei um construtor de tabelas com borda simples, um construtor com uma cor de fundo light blue aqui, e um estilo elegante builder que o cliente pediu também, um outro tipo de tabela da mesma forma. Tá? Então, eu posso chamar as tabelas quando eu quiser, tá? Só que ainda falta o quê? Falta basicamente mais uma classe que seria o quê? Seria uma classe diretora. O que é isso, uma classe diretora? É uma classe que vai chamar os métodos do jeito que eu avisei para vocês que seriam chamados, nessa ordem. Ó. Chama iniciar tabela, chama construir cabeçalho, dá um loop, dá um for de construir linha, adicionando o número de alunos que tiver, ele adiciona construir linha, chama construir linha pelo número de alunos que tiver, depois ele chama finalizar tabela e pronto, construiu a tabela dessa forma. O diretor construiu a tabela chamando esses métodos dessa forma. E aí o getTabela no final só que ele é chamado quando eu quiser renderizar na minha tela. Tá? Então, dito isso, eu vou criar aqui um new file chamado diretor tabela.java. Deixa eu corrigir aqui direitinho. Diretor tabela. A função dele é o quê? Justamente pegar a lista de alunos e inserir numa tabela. Vou até incluir aqui o Java Utilist. Ele vai pegar o meu builder e vai adicionar a tabela com aquele builder que eu quiser. Tá? Então, olha só, ele pega o builder que eu quiser, adiciona como builder da tabela, e daquele builder ele vai desenhar a tabela do jeito que eu quiser. Então, ele vai ter um método aqui, ó, construir tabela, passando a lista de alunos. Tá? E aí, olha só que legal, eu vou chamar aqueles métodos, ó, o meu builder iniciar tabela, depois que eu iniciei a tabela, eu vou chamar meu builder construir o cabeçalho. Aí, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou dar um for aqui de alunos. Aqui o aluno foi passado aqui, estou dando um for neles. Vou fechar o for aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o construir linha. Pelo número de alunos que tiver na minha tabela, eu construo a linha. Se tiver 1000 alunos, vão ter 1000 linhas. Se tiver 100 alunos, vão ter 100 linhas. Esse loop aqui é pelo número de alunos. Depois que eu terminei o loop de alunos, eu fecho a minha tabela com finalizar tabela e retorno finalmente o string dessa tabela, que é a função getTabela aqui, ó. Se eu dei um Ctrl click, ele volta lá, ó, esse string getTabela aqui da interface. Então, esse diretor, ele é um montador de tabelas, tá vendo? Eu preciso dele. Bom, feito o meu diretor, agora eu posso testar esse projeto. Como é que eu testo esse projeto? Criando uma telinha aqui para nós. Vamos chamar essa telinha de Builder Tela 1 Resource, né? Nesse padrãozinho aí que a gente já está combinado de fazer. Tá? Então, aqui está o nosso Builder Tela 1 Resource. Vou chamar ela digitando /builder tela 1. Está reclamando que precisa do path, do Jakarta. Eu vou precisar também do get, já posso colocar até aqui em cima que eu vou precisar do get, que é o método que eu chamo. E vou criar aqui a nossa funçãozinha de nome bem intuitivo, chamado exibir tela. Tá? Para exemplo aqui, eu poderia pegar do banco de dados uma lista de alunos, mas aqui eu vou pegar estático, criar aqui uma lista de alunos. Eu preciso da biblioteca... eu preciso de arrays e listas aqui em cima, tá? Java Util Arrays, Java Util List, para eu poder exibir aqui, ó, como lista. Eu pegar aqui esse array de alunos, ó, João, nota 8,5, nota 7, Maria, 9, 9,5, Pedro, 6, 5,5, e aqui estão as notas. Cadê a média, professor? A média vai ser calculada, lembra que ela é calculada, pega nota 1, nota 2, divide por 2. Tá? Então aqui estão os objetos, eu poderia criar 1000 alunos que eu quisesse aqui, mas eu vou criar 3 alunos, para a nossa tabela ter 3 linhas. Tá? Depois eu vou... Então, fabricar aqui a minha tabela, vou criar uma string de retorno e eu vou gerar minhas tabelas, tá? Eu vou criar uma tabela de borda simples aqui para o nosso exemplo. Gerando a tabela com borda simples, tabela builder, builder simples, new, borda simples builder. Eu crio o meu diretor de tabela também, que é aquele que monta a tabela. Eu crio ela passando essa borda simples aqui, tá? E finalmente eu construo essa tabela aqui e jogo no meu HTML retorno. E aí eu vou retornar esse cara para a interface. Tá?
Vamos ver se ele vai rodar aqui agora. Vou chamar aqui ele como, vou pegar aqui Builder 1, Builder, tela 1, Enter, vamos lá, 1, 2, 3, tá ele pegando. Ok, pessoal, olha aí, pessoal, que tabela legal, ó, nome, nota 1, nota 2 e média, tá vendo, pessoal? E essa aqui é a tabela de bordas simples, ela tem essa característica. Professor, o nosso cliente pediu um estilo elegante, lembra que pediu um estilo elegante? Pediu um estilo elegante. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Então, eu vou chamar de tela 2, Resource, que vai ser justamente o estilo elegante do nosso cliente. Ele pediu uma tela nova aí, vou chamar de tela 2, que será a tela 2 Resource, papapá, os mesmos valores, só que agora eu vou pegar um estilo elegante. Então, como é que eu faria isso? Em vez de um builder simples, aqui seria um builder elegante, e eu coloco o meu estilo elegante, que meu programador de design, de layout já fez. Olha que legal isso, né? Aí eu tenho o meu diretor elegante aqui, que chama o meu builder elegante como parâmetro do construtor, e o meu HTML retorno recebe justamente o construir tabela do diretor elegante, tá vendo? Olha que legal. Olha, rapidamente eu pluguei aqui um outro builder que vai me dar uma tabela formatada de outra forma. Vamos lá, Builder tela 2, atenção, olha aqui o estilo elegante. Então, na visão do meu cliente, o elegante é isso, é ouro, padrão ouro. Está aí a tabela padrão ouro. E cadê a tela 1? Está aqui, ó. Olha a tela 1 aqui, ó. Eu posso, então, colocar a tabela 1 de um lado, tabela 2 do outro, Builder tela 1, tela 2, olha só, cada um com seu estilo, né, pessoal? Também nós criamos uma tabela com uma cor de fundo light blue. Foi o primeiro que nós criamos. Podemos aqui, ó, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e renomear aqui a nossa tela 3 Resource. Vai ser a nossa tabela light blue aqui. Vamos ver aqui, tabela 3, vou chamar ela de tabela 3. Veja que são os mesmos dados e a gente tem aí a formatação dela sendo variada, né, conforme o nosso builder, tá? Cor de fundo builder agora, diretor tabela de builder de fundo. Está reclamando aí porque cor fundo builder existe, tá aqui, ó. Cor fundo builder. tá chamado de cor fundo, gente, olha. Cor fundo, enter. Cor fundo, tá? Renomeando aqui. Cor fundo, por favor. Salvei. Vamos lá, vamos abrir uma nova guia aqui, ó, Builder tela 3, vamos lá. Temos um erro aqui, o Corfunde, né, ele está chamando de Corfunde, não é Corfunde. Foi até bom dar esse erro, porque a gente já vê aqui como resolver. Corfunde, Corfundo Builder, tá aqui, será que está chamado de Corfunde? Sem O. Public Class, deixa eu salvar aqui, eu acho que faltou foi salvar. Novamente. Aí, pessoal, olha só. Então, essa é a tabela de cor do fundo, tá vendo, pessoal? Então, olha só, criei 3 tipos de tabela, as 3 estão aqui e elas estão mostrando tudo isso para você, tá? Para fechar aqui com chave de ouro, eu vou criar aqui, ó, New File, eu vou criar aqui Builder tela 4 resource.java, que ela vai o quê? Eu vou mostrar tudo com ela, certo? Então eu posso criar aqui a tela 4 resource aqui, vou chamar você de tela 4 resource. Olha, eu vou mostrar aqui João, Maria e Pedro, né? Novamente, os mesmos alunos. Só que agora eu vou construir uma borda simples, vou criar um cor de fundo builder, um borda simples builder, outra cor de fundo builder, outro estilo elegante builder. Vou criar todas elas aqui e vou retornar todas elas juntas, uma embaixo da outra, olha só. Então eu tenho aqui uma quarta tela, onde eu mostro todas elas uma embaixo da outra. Olha só que legal. Então olha só como eu consigo formatar de várias formas, construir várias formatações usando esse padrão. Tá bom, pessoal? Então, para esse padrão, segue esse exemplo,
Repetindo, o código-fonte está disponível para download no vídeo, tá bom? E vamos partir para o próximo padrão aí, o último padrão deste vídeo aí agora. Esse padrão se chama Prototype, tá? Protótipo. Nós vamos trabalhar com este padrão agora. Deixa eu fechar aqui esse projeto do Builder. Muito obrigado aqui pelo Builder. E vamos fechar aqui e criar aqui o new folder Prototype. Tá? Agora é a vez do Prototype. Congratulations! Bom, eu tenho aqui um artigo aqui sobre o Prototype e dando uma refrescada aí, veja como a missão dele é criar clones a partir de protótipos pré-prontos. Então aqui, claro que não é como aqui esses nativos fizeram, tá? Olha aí, ó, fez um protótipo, mas não deu certo. Piadinhas à parte aqui. Ó, esse aqui está mais próximo. Certo, hora de fazer uns clones, né? Então ele está clonando a si mesmo. E qual a diferença desses clones para esse cientistazinho aqui, para esse papel aqui que está dizendo, certo, hora de fazer uns clones? A diferença é que esse cara é ele, mas com a configuração A. Esse cara aqui também é ele, mas com a configuração B. E esse cara é ele com a configuração C. Então, o comportamento dos clones será ligeiramente diferente ao clone pai, né, ao originador. Tá? Então, quando eu tenho um objeto que é bem legal, assim, do sentido, eu quero criar um objeto parecido com esse, mas com algumas diferenças, então eu faço um clone daquele objeto, coloco as minhas diferenças ali, a customização do meu objeto clonado, e uso esse meu objeto clonado. Nós vamos ver isso na prática, como vimos com todos os exemplos. Tá? Aqui, ele fez um exemplo até interessante aqui com shape. Aqui, ó. Então, aqui tem o formato. A nossa aplicação usa um formato geométrico aqui. Tem X e Y, tem a cor, tem o shape e o clone. E olha só que interessante, o retângulo ele herda de shape. Ele tem um X e um Y, tem uma cor, mas veja bem, o retângulo ele tem base e altura, certo? Você que estudou aí no ensino médio sabe, não é isso? O width é justamente a largura. E height é o quê? A altura. Então veja, largura e altura são atributos típicos de um retângulo. Mas além disso, ele precisa do quê? Do X e do Y e de uma cor. Isso ele pega no clone do shape. E aí ele adiciona o seu tempero pessoal, que é o width e height. O círculo, da mesma forma, ele clona de shape, porque o círculo tem uma posição ali, X e Y, tem uma cor, color, mas esse círculo tem um atributo inerente a ele, que é o raio. Está aqui, radius, é o raio. Veja que o retângulo não precisa de raio. E, da mesma forma, o círculo não precisa de largura e altura. O raio do círculo já vai definir automaticamente isso para ele, tá? Por tabela. Então, olha só que exemplo interessante. Todos eles fizeram um clone de shape para si e adicionaram o seu toque pessoal, vamos por assim dizer. Sendo que o toque pessoal do retângulo é largura e altura e o toque pessoal do círculo é o raio, tá? Então, essa é a utilidade, a filosofia desse padrão de projeto, tá? É um padrão de projeto criacional que permite copiar objetos existentes sem fazer seu código ficar dependente de suas classes. Você faz um clone dele e adiciona as suas preferências ali no seu objeto herdado, né? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos fazer que a gente vai consolidando o conhecimento. Aqui temos aqui, então,
o pacote prototype, que é uma pastinha que a gente criou. E nós vamos criar aqui o quê? Vamos criar exatamente um exemplo com botões de formulário. Então eu tenho um botão, eu pego e herdo aquele botão, clono ele e adiciono meu toque pessoal. Então eu tenho botões diferentes, todos eles herdam de botão principal. Então eu clono o meu botão herdado, ele clona do botão principal e adiciona seu toque pessoal. Eu vou ter o botão de submeter formulário, eu vou ter o botão de cancelar e eu vou ter o botão de resetar. Você que já estudou HTML aí sabe que são 3 tipos de botões muito clássicos do desenvolvimento web. Botão submit, botão reset, botão cancel. Nós vamos então utilizar o padrão de projeto prototype para renderizar esses 3 tipos de botão. Sempre lembrando que existem 1000 maneiras de preparar Neston, né, sem fazer propaganda, certo? Aqui é uma delas, privilegiando aí o aprendizado do padrão de projeto prototype. Bom, a primeira classe ou o primeiro arquivo que vamos criar será um botão clonável, tá? Clonable button. Ele não é uma classe, ele é uma interface. Ele é clonável, vamos dizer assim. O clonable button, tá? Botão clonável. Ele vai ter um método aqui, clonable button, que é o construtor. E a função, o método render, que é renderizar, onde ele vai gerar o HTML para a interface do aplicativo web. Então, esse é um método que renderiza o botão como uma string HTML. Isso é uma interface, eu preciso implementar esses métodos. Tá? Então, eu vou implementar esses métodos, cada qual no seu lugar. Eu ainda vou criar um botão chamado abstract button. Tá? Esse aqui é utilizado aqui, onde eu tenho um botão com as características padrão de um botão típico de HTML. E ele é abstrato porque ele ainda vai ter que ser clonado, vai ter que ser representado por classes reais. Mas aqui eu já começo a abarcar as características de um botão. Tá? Ficam aqui. Então eu vou chamar de Public Abstract Class Abstract Button, que implementa um botão clonável, que é a interface lá de trás. O que tem nesta classe? Vão ter aqui a string color e a string label. Então, o botão tem uma cor e ele tem um rótulo. É claro que um botão em HTML possui muitas outras características, mas eu vou colocar aqui para fins didáticos esses 2 atributos. Agora eu crio o construtor Public Abstract Button, passando a cor e o label dele. E já começa então a delinear a formatação do nosso botão aqui na classe. Eu tenho o setter setLabel, para definir um label, e o setColor. Se eu quiser setar o label e a cor individualmente, eu posso fazer isso. E agora eu vou implementar um método que, inclusive, em Clonable Button ele já existe aqui a assinatura dele, que é o render. Tá? Então, eu vou implementar ele aqui com override, public string render, e aí o código está aqui. Return, input type button, style, background color, a cor do botão, value igual label. Esse value é o rótulo do botão. Então veja que cada botão terá uma cor de fundo e um rótulo diferentes conforme setado pelo usuário aqui em cima. Até agora nenhum segredo, isso é um botão típico em HTML e até o momento é um botão como todo mundo conhece. A gente ainda vai mergulhar
para entender as características dos botões personalizáveis, que são os botões de cancelar, de submeter e de resetar. Esses três botões possuem características diferentes, por isso nós vamos criar essas classes individualmente, porém essas classes compartilham do mesmo clone do Abstract Button. Ou seja, essas classes possuem color no fundo e label na frente. Possuem um rótulo e uma cor de fundo. Todos esses botões possuem pelo menos isso. Então, por isso que as classes dos botões, mesmo sendo diferentes em alguma coisa, na parte igual, ela vai se valer do clone. Vamos prosseguir para que você perceba isso. Bom, antes de prosseguir nos botões, propriamente dito, eu ainda tenho mais um camarada aqui muito interessante que se chama Button Prototype Manager.java. Quem é esse cara? Esse cara é um agrupador de clones. Eu tenho um conjunto de clones agrupados num dicionário. Então, quando eu vou clonar um botão, eu chamo esse gerador, ou esse gerenciador, melhor dizendo, de protótipos de botões. Eu digo assim, gerenciador de protótipos de botões. Por acaso você tem aí um botão de envio de formulários? Tenho sim. Poxa, me clona aí um que eu vou fazer algumas modificações. Ok, aqui está um clone, pode trabalhar como você quiser. Depois, mais algum tempo depois, eu chego. Querido gestor de botões, de protótipo de botões, você teria aí um botão de cancelar para me fornecer? Ele vai dizer, olha, eu tenho aqui, tá aqui, eu vou te gerar um clone para você poder trabalhar com ele. Quer dizer, todo mundo que vai solicitar ao gestor de protótipos de botões um botão cancelar, ele vai fornecer infinitamente. Ele vai fazer uma clonagem e vai fornecer. Vai fazer uma clonagem e vai fornecer. Então, esse gestor de botões, esse gerenciador de protótipos de botões, ele tem as cópias originais e ele fornece para todos os que quiserem. Esses que quiserem, quem são? São os clientes dessa classe, que são outras classes, geralmente feitas por outros programadores. Quando a gente fala de cliente aqui, nós não estamos falando de usuário final. Nós estamos falando de classes que utilizam o Button Prototype Manager.java. Então vamos lá. Bom, aqui é o pacote Prototype. A gente, para guardar um conjunto de protótipos e poder acessar rapidamente, a gente usa o HashMap, tá? Então eu utilizo aqui Java Util HashMap, Java Util Map. E eu então posso fazer isso mapeando todos eles aqui, tá? E assim eu posso obter rapidamente esses protótipos em memória, tá? Então eu tenho um mapa aqui de botões clonáveis, que são os protótipos, que é um hash map, uma maneira rápida de obter esses protótipos. Poderia usar um array, professor, em vez de um hash map? Poderia, porém o hash map é mais rápido para buscar esses elementos, tá? Na implementação do Java. E na teoria, um hash map é naturalmente mais rápido para busca do que um array, tá? Em termos gerais. Tá? Não é nosso objetivo aqui falar sobre as vantagens de cada um, mas aqui nós vamos usar o hash map. Eu tenho aqui o método de adicionar um protótipo. Aí eu dou uma chave a ele e coloco o botão aqui, o clonable button, e vou dando put aqui, ó. Então, eu estou criando os primeiros clones, vamos dizer assim, as matrizes, o melhor nome seria esse, uma matriz inicial. E depois,
quando eu vou clonar os objetos, eu chamo esse gestor aqui, ele vai pegando a matriz e gera um clone da matriz para mim. Ele nunca mexe nas matrizes. Ele clona as matrizes e me envia os clones. E eu pego esses clones e trabalho com eles. Tá? Então, esse padrão trabalha dessa forma. Então, aqui eu preciso desse método para inserir as matrizes. E aí, agora eu tenho aqui um método para clonar das matrizes, que é o public clonable button get prototype. Eu passo key, ele vai lá, pega aqui e gera um clone aqui do botão. Olha aí, ó. Return prototypes.get key clone button. Na coleção de protótipos, ele pega aquele da chave que eu indicar e faz um clone e me devolve esse clone. Tá? Então, ele não mexe nas matrizes. Ele acessa a matriz, faz a clonagem dela e me dá o clone. Assim, ele mantém a matriz intacta, podendo então gerar infinitos clones, tá? Teoricamente. Bom, depois que eu criei esse cara, Button Prototype Manager, eu posso então criar os botões concretos, cada um com suas características. O primeiro botão que eu vou criar será um botão de submit. Submit button. Botão de enviar formulário. Veja que você cria uma única vez isso e depois você pode usar para sempre nos seus aplicativos. Veja como isso é útil. Você pode guardar na sua coleção de códigos e utilizar esse padrão sempre que você precisar. Então vamos lá. Trabalhar aqui o nosso public class submit button. Ele estende o abstract button. Ele possui tudo que tem um abstract button. E o que tem um abstract button mesmo? Vamos voltar lá. Ó. Ele tem cor e label. Ele tem um construtor para setar cor e label, set label, set color, e tem o renderizar. Isso aqui, todo botão padrão tem isso daqui. Mas o submit, em nosso exemplo, ele tem mais uma variável que os outros botões podem não ter. Ou melhor, não tem nesse exemplo, que é o action e o URL. Ele vai dizer qual é a URL que ele vai submeter os formulários. Então, isso só o submit button tem, nesse exemplo nosso. Tá? Então, o construtor dele aqui vai ter o quê? String submit button, passa a cor, passa o label e passa o action URL. Então, ele faz um super aqui, ou seja, ele chama o construtor super, que é o construtor do abstract button, aqui ó, passando a cor e o label, esse que o super faz, e depois ele adiciona a customização. This action URL é o action URL passado por parâmetro. Da mesma forma, eu tenho aqui o get action URL, que é o getter, e o setter, se eu quiser trabalhar mais na frente com a personalização do botão na action URL. Eu tenho aqui também um método de clonagem, que é o meu gestor de clonagem, gerenciador de clones de protótipos de botões, ele vai usar clone button aqui. Então, public clonable button, clone button. Return new submit button, ele cria nessa implementação aqui, ele está criando um novo botão, passando uma cópia da cor, do rótulo e da action URL para que seja construído esse botão e ele retorne esse botão. Então, o clone está sendo feito dessa forma aqui, neste exemplo. E o render também está sendo colocado aqui, embora... aqui está o render. Por que o render precisa ser reconstruído? Override. Ele já não está lá no abstract button aqui, ó. Está. Só que aqui no abstract button não possui o espacinho para action URL. Então eu preciso reconstruir aqui, ó. Background color value level label aqui, que já é comum do outro, mas ele acrescenta um onClick. Quando clicar nele, ele vai dar um location href para o action URL, tá? Então, um exemplo didático, tá, pessoal? Mas é o diferencial do botão submit. Claro que com algum manejo você pode transformá-lo em uma classe muito útil para os seus projetos, tá? Submit button possui essa diferença. Bom, vamos criar outro botão agora,
que seria o botão de cancelar, né? Cancel button. Então, assim como eu tenho de submeter, eu tenho também o botão de cancelar. O botão de cancelar ele tem uma diferença do de submeter. O submeter tem uma URL para onde ele vai mandar os dados. O cancelar, nesse exemplo aqui, teria o quê? Uma mensagem de confirmação. Quando você clica em cancelar, geralmente um aplicativo respeitoso, vamos dizer assim, com uma usabilidade, né, bem trabalhada, ele vai perguntar: tem certeza que deseja cancelar? Você acabou de preencher, né, essas informações, você quer cancelar tudo que você fez? Vai perder as informações, hein? Tem certeza? Ok, tenho. Então, veja, o botão cancelar pode ter essa mensagem. Esse é o diferencial do botão cancelar. Essa mensagem eu não preciso colocar ela no botão de submeter. Tá? Lá no submeter eu preciso sim da URL de submissão. Já o cancelar não precisa. Tá? Só se eu criar algum requisito que tenha necessidade. Nesse caso aqui, o especial dele seria o confirm message. Tá? Então vamos lá. Public class cancel button, ele tem que estender de abstract button. E ele tem o seu toque especial aqui, private string confirm message, que é a mensagem de confirmação. O construtor é parecido com o outro, né? String color, label, e passa aqui ó, o chan especial dele, que é o confirm message. Tá? E ele também vai ter os getters e setters. Vamos colocar embaixo aqui, get confirm message e set confirm message, que é da característica diferente que ele tem do abstract button. Além do abstract button, de todos os atributos do abstract button, ele tem o confirm message, então vai ter o get confirm message e set confirm message. E eu vou ter um override aqui da clonagem dele, novamente, clone button, que ele cria um novo cancel button com as características, né, copiando de si mesmo, criando um novo objeto com os mesmos atributos de si mesmo, o que equivale a um clone. Para renderizar, eu também preciso renderizar diferente. Eu vou colocar aqui a cor, o value, mas agora, olha, o onClick vai chamar um JavaScript de confirmação, uma janela de confirmação aqui, ó. Confirm message. Então, ele vai retornar o resultado da janela de confirmação. É bem interessante, ele vai basicamente aparecer uma janelinha perguntando se você tem certeza ou a mensagem que você colocar aqui. Tá? Então, essa é o diferencial. Esse é o diferencial do botão de cancelamento. Tá? Daqui a pouquinho a gente coloca em ação esses botões funcionando aqui. Tá? Vamos agora criar o nosso terceiro e último exemplo de botão aqui, que é o botão de resetar. Reset button. Aqui está. Esse botão ele também extend abstract button, possui todas as características de abstract button. Mas aqui, para o nosso exemplo didático, nós teremos uma característica especial, que seria a visibilidade dele. Private button is visible. Então, se o botão estiver visível, ele vai aparecer, senão ele não vai aparecer. Então, esse é o poder especial desse botão. É uma característica só dele, tá? Nesse caso aqui. Então, eu tenho aqui o construtor, da mesma forma como você já conhece, public reset button, string color label, e a característica especial dele, ó, que os outros não têm, que é o boolean is visible. Ele atribui tudo isso. E eu também posso adicionar aqui vou adicionar aqui o is visible e o set visible, que é o getter e o setter. No caso, um getter de um valor booleano, em vez de eu usar get visible, eu chamo is visible. Está visível? Né? Uma pergunta assim. O clone button também preciso colocar, que será o new reset button. Cria um novo botão com essas características. E agora, olha só, o render, ele tem um pouquinho, uma diferencial aqui. Ele vai renderizar o botão com o código HTML do botão ou com uma string vazia. Por que uma string vazia? Caso o botão esteja invisível,
eu vou retornar ao sistema uma string vazia, ou seja, um código HTML vazio. E o que o navegador faz com o código HTML vazio? Nada, ele não interpreta, ou seja, o botão não aparece. Eu não forneço nenhum código HTML de botão, logo o botão não aparece, logo o botão está invisível. Olha só que sacada dessa implementação. Então eu preciso fazer um if aqui, ó. If is visible, o que ele faz? Ele retorna a renderização do botão. Return input type button, style background color, value label. Né? Fecha chave. Certo? Else, se não estiver visível, o que eu faço, pessoal? Eu retorno o quê? Nada. Olha que interessante. Então, se estiver visível, eu retorno a implementação do botão. Se não, eu retorno vazio. Tá? Legal, legal. Agora vamos colocar isso aqui para rodar, né, pessoal? Tá na hora de testar isso aqui. Vou criar uma tela aqui que você já conhece, as nossas telinhas. Eu dou um nome aqui didático, né? Prototype tela 1 resource. E aqui vai ser o nosso playground de botões. Nosso playground de botões. Olha só que legal. Vamos lá. Prototype tela 1 resource. Vamos lá, pessoal. Já tem os nossos dois imports interessantes aqui, que é o Jakarta WS RSGet e path. Eu vou chamar esse path aqui de prototype tela 1. E a gente vai começar a brincar aqui nesse desenvolvimento da classe. Aqui o nosso get, o nosso famoso exibir tela, que ele retorna o string aí do HTML da tela. Aqui eu vou chamar de string HTML saída. No final da brincadeira eu retorno esse HTML saída. Olha que interessante. Retorna aqui. Então o que eu for retornar vai sair na tela ali, vai ser renderizado pelo meu navegador. Tá? Já posso testar isso aqui? Claro que pode. Vamos ver aqui. Meu que? Claro que vai sair vazio, né? Vamos aqui para a interface do Swagger. Olha só os nossos exemplos todos aparecendo aqui. Ó, Monostate tela 1, Monostate Prototype Builder. Ó, Prototype tela 2 está aqui. Ó. Clico nele e ele vai para a referência e vai exibir para mim o que, pessoal? Nada, né? Até o momento está exibido um string nada. Se eu colocar aqui olá pessoal, aí eu dou F5, ele passa a mostrar olá pessoal, tá vendo? Tá funcionando aqui, ó. Só que, é claro, eu não quero olá pessoal, eu quero meus botõezinhos legalzinhos aparecendo aqui. Então eu vou criar esses protótipos. A primeira coisa é criar um banco de protótipos, que são as matrizes. Depois eu clono as matrizes e utilizo e personalizo as matrizes. Eu vou criar protótipo aqui, ó, Button Prototype Manager, o nosso gestor, nosso gerente de matrizes, eu crio ele aqui, e aí eu adiciono para ele os meus botões. Eu vou criar aqui um botão Submit, que vai ser um tipo de botão Submit da cor verde, com rótulo enviar, e ele vai enviar aqui para meusite.com/submit, que é um exemplo fictício de sites, tá, pessoal? Embora alguém possa ter registrado esse nome aqui, mas aqui é um nome fictício para nós. Para onde ele vai? Gerente, além dessa matriz, você vai criar para mim uma matriz também de botão cancelar. Aqui é passada, aqui a chave submit, aqui a chave cancel. New cancel button, de cor vermelha, de rótulo cancelar e de mensagem de confirmação assim. Tem certeza que deseja cancelar? Então, aqui está a nossa matriz do botão de cancelar. Gestor de botões. Adicione aí também um botão chamado Reset, que é um New Reset Button da cor cinza, com rótulo resetar, e ele vai estar visível. True, sim, vai estar visível. Então, ele acabou de criar aqui. Tá? Parece que ele não está reconhecendo aqui o nosso botão Prototype Manager. Vamos ver por quê.
Eu devia estar reconhecendo, né? Não é esse cara? Deixa eu ver se tem o mesmo. Button proto. Ah, tá errado aqui, né? Prototype. Prototype não, Marcelo. Prototype não. Prototype Manager. Ele já refatorou, ele é muito legalzinho, nosso amigo. Refatorou, agora sim ele reconhece aí, ó, tá vendo? Então, Button Prototype Manager. Nosso querido gerente, tome 3 matrizes. Você vai clonar essas matrizes para nós conforme forem requisitadas, tá? Então, para começar aqui, eu posso clonar essas matrizes. Eu vou clonar aqui, ó, o Submit Button 1. Vou clonar ele aqui, ó. Clonar e renderizar botões conforme necessidade. Suponha que aqui nessa tela eu preciso de um botão Submit e vou chamar ele de Submit Button 1. Eu vou lá no meu gerente e falo, gerente, pega um prototype para mim, um protótipo de botão Submit, me dá para mim? É para já, ele faz um clone e me joga o clone para mim na minha mão. O que eu faço com esse clone? Eu vou renderizar ele aqui, ó. Acabei de renderizar, HTML saída, recebe o Submit Button 1 render. Tá? Vamos executar no navegador? Olha aqui. Aqui está o nosso prototype. Olha, pessoal. Eu peguei um protótipo para mim e ele clonou e jogou aqui para mim. Se eu clicar em enviar, lá vai ele enviando. Ó, jogou lá no meu site aqui, ó. Tá? No caso, o site está à venda. O site não existe, né? Está à venda. Existe, mas ninguém trabalhou com ele ainda. Mas é só um exemplo, tá? Podia ser qualquer nome. Por isso que eu posso fazer uma customização dele. Mas aqui é só o clone básico mesmo. Vamos clonar o botão cancelar também? Cancelar aqui, ó. Clonar button, cancel botão 1, Manager Prototype. Pega o botão cancel para mim. Manager, ele vai lá e pega o cancel, clona e me joga aqui. Eu tenho o cancel botão aqui para mim. Caro gerente de botões, por favor, me dê também um botão de resetar. Então ele vai fazer também, me dar um botão de resetar. Não, nesse código aqui não. Vamos ver se ele me faz isso aqui. Aqui não. Clonable button, reset button. Pensando aqui ainda. Ver se ele trabalha aqui. Às vezes ele pausa, né? Você está muito lento. Olha, agora veio. Reset button 1, Manager Get Prototype, reset. Tá vendo? Então eu peguei um cancel, peguei um submit, peguei um reset. Agora eu vou renderizar esses botões aqui. O submit, o cancel e o reset. Aqui, ó. Peguei os três, fiz um clone dos três e agora eu posso exibir na tela. Vamos dar F5 aqui. Olha aí, aqui está. Ó. E esse cancelar, ele tem a mensagenzinha aqui, ó. Tem certeza que deseja cancelar? Quer dizer, quando eu clico nele, olha o que ele vai me perguntar. Olha que perguntinha linda aqui, ó. Tem certeza que deseja cancelar? Ok, né? E cancelar. Cancelar o cancelamento. Que engraçado. Então tá aqui, ó. Ele me faz essa pergunta. O resetar, tá aqui. O resetar também. Ele tem a característica de ser invisível quando eu precisar. Mas no caso aqui, ele como a gente vê na linha 17, ele, por padrão, ele é visível. Tá? Bom, ok. E se eu precisar agora, eu posso colocar um BR aqui, ó, só uma estratégiazinha aqui, só para dar uma... Vou colocar aqui botões customizados. Vamos ver aqui se ele aparece. Só por exemplo aqui, no nosso... botões customizados. Aqui embaixo vai aparecer customizados. Eu vou aqui o quê? Clonar mais botões e agora eu vou trabalhar um pouco eles. Eu vou mudar as coisas que eu precisar. Então, olha só, eu vou criar um outro Submit Button aqui. Ó. Submit Button 2, eu vou lá no meu Manager Prototype. Acho que esse aqui não precisa. E vou pegar um Get Prototype do tipo Submit. Tá?
Eu chamei de submit aqui, né? Mas é um clonable. Posso chamar de clonable aqui. Ah, tá, porque aqui já é especial. Submit. Eu preciso fazer um, eu preciso fazer um casting aqui, clonando mais botões e personalizando atributos específicos. Agora eu vou pegar um submit button, ó, tudo aqui é clonable, tá vendo? Tudo é clonable. Ele já vem de fábrica com todas as características. Agora, se eu precisar mudar esse action URL aqui, se eu precisar, lembra que eu não mexo na matriz. Eu vou lá no gestor e falo, gestor, me dá um submit aí. Você já me deu um, mas eu quero outro. Tá bom, vou lá na matriz, dá uma clonada nele e me entrega. Tá? E aí o que eu faço com ele? Olha só, eu vou mudar. Ele tem, por padrão, o label enviar, tá vendo aqui? Mas eu vou alterar, ó, set label para enviar agora. Enviar já, né? E eu também vou mudar o action URL, ó. Agora, em vez de ir para meusite.com.br submit, agora ele vai para meusite.com.br enviar agora. Então, eu estou personalizando a URL de envio. E aí, eu vou renderizar esse cara. Olha só, então. Eu peguei o botão, clonei ele, mexi e agora eu estou trabalhando essas opções. Deixa eu dar um F5 aqui novamente. Olha aí, ó. Olha o botão enviar, ó. Que legal. Vou dar mais um BRzinho aqui para ele ficar quebrado de linha aqui. Olha aqui, ó. Enviar agora. Cliquei nele, agora ele foi para meusite.com/enviar agora. Tá? Foi lá para um local diferente, estranho aí, né? Mas tudo bem, foi para onde eu mandei ele ir. Tá? Esse enviar verde aqui, ele vai para onde? Ele vai para submit, ó. E eu enviar agora vai para meu site/enviar-agora. Já estão diferentes, tá vendo? Da mesma forma, pessoal, eu vou clonar outros. Vou clonar o cancel também. Vou pegar um cancel button 2. Falo, caro gestor de protótipo, clona para mim um botão cancel. Tá aqui, ele vai na matriz, não toca na matriz, só copia e clona para mim. Eu vou chamar de cancel button 2. Tá? E aí eu vou mexer nele, ó. Em vez de cancelar, porque ele vai ter um nome, ele vai ter o label de cancelar. Mas eu não quero label cancelar, eu quero outro label. Vou dar o nome de abortar aqui. Abortar a operação. E eu também vou mexer uma outra coisa nele, ó. Você agora tem a cor amarela. Cancel button você tem a cor amarela, porque por padrão ele tem a cor qual? Vermelha, como você pode ver aqui no navegador. Ó. Cancelar tem a cor vermelha, a matriz é vermelha, o clone vai vir vermelho. Aí eu pego e troco para amarelo. E a mensagem, eu também posso personalizar a mensagem de confirmação aqui, ó. Cancel button 2, set confirm message. Tem certeza que deseja abortar a operação? Então eu estou personalizando a mensagem de confirmação, que antes era. Não é que antes, continua sendo para a matriz. Tem certeza que deseja cancelar? Essa é a mensagem de confirmação do botão cancelar da matriz. E ele é vermelho. Eu peguei um clone da matriz e estou mexendo nele. Agora, o rótulo desse meu clone, mudei para abortar, mudei a cor para yellow e agora estou mudando a mensagem de confirmação também. E aí eu vou renderizar ele agora no meu HTML saída, cancel button 2, render. Vamos dar o F5 bonito, maroto aqui, ó. Apareceu agora, olha só que legal. Eu peguei ele uma cópia, né, um clone lá da matriz, do gestor de matriz, mexi nele à vontade. Ó. Agora o nome é abortar, tem a cor amarela. E quando eu clico nele, olha a mensagem de confirmação. Tem certeza que deseja abortar a operação? Ah, então você tem aí um diferencial dele. Diferente desse aqui, ó. Quando eu clico nesse cancelar aqui, ó. Tem certeza que deseja cancelar? Cada um com seu toque especial, né, pessoal? Olha que legal esse padrão, né, pessoal? E finalmente aqui para o nosso fechar aqui o nosso exemplo com o Reset Button. Também vou lá no meu gestor de protótipo e falo, ó, me dá um botão Reset para mim, por favor. Ele vai lá e clona para mim. E agora esse botão Reset aqui, ó, eu vou invisibilizar ele. Ocultar esse botão Reset. Set Visible False. Aí eu vou renderizar ele. Eu já expliquei para você que a renderização dele é nada, é silêncio, ou seja, não será renderizado no navegador. Dou F5 aqui agora e olha só,
Professor, cadê o botão resetar, professor? Tá invisível. Tá invisível, pessoal. Professor, eu quero ver ele, por favor. Mostra ele para mim. Vou mostrar então. Você quer que eu mostre? Olha aqui, ó. Vou até mexer no... Apareceu o reset. Vou colocar aqui até um label dele diferente aqui, ó. Apareceu o reset. Então tem que... Vou comentar aqui o invisible e ele vai ser visível agora. Eu comentei o set visible e ele vai ser visível. Por quê? Porque ele, por padrão, a matriz já é visível aqui, ó. Is visible true na linha 17. Eu vou renderizar ele agora, ó. F5, 1, 2, 3, atenção, rufem os tambores. Apareceu o reset! Apareceu o reset, pessoal. Olha só, apareceu, tá vendo? Ah, agora eu acredito que ele está aí, professor. Pode desaparecer com ele de novo? Claro, é só colocar aqui, ó, reset button set visible false, F5, sumiu o reset aí, tá vendo? Então é isso, pessoal. Ficou aí mais um exemplo desses padrões de projeto aí criacionais. Você viu o Builder, o Monostate e o Prototype. Tá? Especificamente na ordem, primeiro nós vimos o Monostate, depois o Builder e agora fechamos com o Prototype. Vimos assim mais 3 padrões de projeto aí em Java no Quarkus. Espero que você utilize bem esses padrões, guarde aí com você, dá uma brincada, dá uma mexida, já pense em algum projeto web que você pode fazer para utilizar esses padrões e na hora certa você vai lembrar desses padrões e vai utilizar conforme você precisar para o sucesso da sua carreira como desenvolvedor. Tá bom? Como engenheiro de software e qualquer outra atividade afim na área de desenvolvimento, na área de tecnologia e desenvolvimento de aplicativos. Então é isso, pessoal. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!